Vai. Bom, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter no nosso curso aqui a presença do Gerson Gomes Cunha, pesquisador responsável pelas atividades de realidade virtual aumentada do Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia. Gerson trabalha nesse tema, depois eu me corrigi, Gerson, há mais de quase 30 anos, né? Com realidade virtual inicialmente, realidade aumentada posteriormente, mas já há bastante tempo, e trabalha com visualização científica. Ele fez doutorado e mestrado na COP, fez graduação lá na FURG, né? Tá junto lá do grupo da Maria Isabel. Opa! Se formou aí, Isabel. O Gerson é engenheiro civil formado por aí. Depois veio se esquentar aqui no Rio de Janeiro e ficou. Não é todo mundo que aguenta, né, esse frio. Pois é, mas de vez em quando ele vai por aí visitar os familiares, mas ele está aqui no Rio de Janeiro já há muito tempo. Então, eu queria então passar a palavra para o Gerson, ele é um especialista na questão de visualização científica, como eu falei, e tem muita experiência em desenvolvimento de novas tecnologias, aplicações e projetos. Gerson, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pelo convite, Landau. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos aí pela presença. Vou compartilhar aqui a tela da apresentação com vocês. Está chegando aí? Está chegando. Entrou. Acho que ainda está no modo de edição, não está na eu deixei só para eu poder ter um feedback aqui das câmeras do lado e do que o pessoal vai escrevendo, porque se eu botar a tela cheia, aí eu não sei o que está acontecendo na volta. Bom, a apresentação aqui, eu não vou falar exclusivamente de visualização, nem realidade aumentada, mas falar de uma forma geral dos nossos passos dentro do laboratório, esses anos todos, desenvolvendo pesquisa e inovação nessas linhas aqui. Então, inicialmente, para me apresentar, né, eu coordeno o grupo de realidade virtual do Lance, e coordeno o núcleo de visualização científica dentro do laboratório, sou responsável pelo centro de visualização e, recentemente, docente da pós-graduação de mídias criativas na Escola de Comunicação da FRJ. No Lance, a gente trata essas tecnologias mais com aspectos de engenharia, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, e o meu passeio, esse meu caminho pela Escola de Comunicação entra mais nas aplicações dessas tecnologias na área de cultural e entretenimento. Muda basicamente o conteúdo, mas as tecnologias são as mesmas, né? Aproveita-se o conhecimento. Vamos lá. Para alguns, né, nesse período todo de pandemia, muita gente, os alunos novos, não tiveram chance de conhecer o laboratório, ou até outras pessoas, né? Então, o laboratório está no fundão, lá no cantinho, depois da incubadora, dentro do Parque Tecnológico. É esse prédio aqui, diferente, todo moderno. Dentro desse prédio, né? Esse prédio também abriga o supercomputador da UFRJ, né? Um dos maiores computadores do Brasil, maior em universidade. E nós temos uma série de dispositivos de visualização lá. Aqui vocês estão vendo um domo, uma esfera de projeção, uma caverna. Esses dispositivos, maior parte com tecnologia desenvolvida pela equipe do laboratório mesmo. Aqui são visualizações, por exemplo, né, esses ambientes são ambientes imersivos, onde a gente tem aqueles óculos 3D que a maioria das pessoas já experimentou em cinema. Né, são equipamentos que existem na Petrobras, em grandes empresas, e aqui a gente pode desenvolver a tecnologia e transferir tecnologia. E alguns dos equipamentos a gente testa para validar, verificar se se vale a pena as empresas aplicar isso na linha de produção. Né, porque inicialmente
tu bota numa linha de pesquisa e depois tu leva para uma linha de produção. Então, aqui um exemplo de visualização de fluxos, né, de linhas de corrente, etc. Muitas aplicações distintas. Essa nossa caverna digital é formada por várias telas, né, com projeção por trás. Então, quando a pessoa entra, ela pode ter uma projeção, inclusive em tamanho natural, né? Se for, por exemplo, para a área de arquitetura, na área de construção, seja a parte de plataformas ou casaril, a gente consegue projetar na escala 1:1. Então, pode ser testado as maquetes eletrônicas antes de ser construído. E outros dados, não só na parte de sísmica, com volumes. E essa questão de se poder visualizar não trata só de uma tela muito grande, bonita, mas também que permite, dados esses recursos de ser envolvido pelos dados e os dados flutuarem pelo efeito da projeção estereoscópica, a gente consegue aumentar a densidade de informações muito. Então, por exemplo, numa tela tradicional mesmo, grande, numa projeção plana, a gente consegue projetar um certo número de informações, dados ou dimensões de informações, e quando a gente trabalha nesse espaço, pode colocar muito mais informações, porque pequenos movimentos nos permitem perceber a diferenciação maior das informações. Nossa caverna digital, que é o nome que se chama disso, né? A cave, ela pode ser aberta, criando uma tela contínua de 9 metros. Também pode ser usado em outros tipos de projeções, como mapeamento, ou projeções planas também. Temos também uma tela de projeção holográfica, que permite, né, que se perceba os objetos tridimensionais como se estivessem flutuando. Né? Aqui a gente consegue ver as 3 principais dispositivos, né, os dispositivos de grande porte. Na esquerda, a gente vê um ROV sendo projetado na tela holográfica, no fundo o domo, tem 8 metros de diâmetro, e ao lado a cave, naquele conjunto de salas. Tem mais uma vista. Aqui algumas projeções, né? Por exemplo, você pode fazer passeios por diversos lugares. Aqui é um exemplo de um passeio no Google Street View, por dentro de museus pelo mundo, e ali no canto a gente consegue ver uma pessoa inserida, que a gente fez a inserção dessa pessoa dentro do cenário, quer dizer que pode ser um especialista que vai explicar, né? Imaginem levar as crianças na escola para um passeio num museu, tu tem um especialista ali do lado que pode explicar, né, dar as explicações, uma coisa que não seria possível com um conjunto de crianças, que não é, em geral, não é possível se fazer. Então a gente pode visitar no mesmo dia diversos museus, várias obras, e com os especialistas locais sendo inseridos na cena. Isso é apenas uma apresentação para o público em geral, mas esse mesmo tipo de tecnologia pode ser usado em qualquer instalação industrial. Então, com uma câmera 360, a gente consegue fazer a transmissão em tempo real de uma plataforma, de uma refinaria, ou o que for, qualquer tipo de planta industrial, e essa visualização 360 graus chega aqui e é projetada envolvendo as pessoas, podendo ser percebida em todas as direções. Então, esse é um tipo de aplicação desse sistema. Né? Aqui, por exemplo, a gente vê um outro projeto real do laboratório. Aqui são gliders, né, flutuando as rotas, junto com projeções de temperaturas na bacia de Campos. Mas vamos lá, contar um pouquinho da história, né, porque como o Landau falou, já são muitos anos que a gente já vem trilhando esse caminho, até para vocês entenderem como se chega a isso, né, como um laboratório desse tipo está tão envolvido com esse tipo de tecnologia. Tudo começou lá em 1987, onde a maioria dos alunos nem era nascidos, quando os pesquisadores, né, da COP trabalhavam desenvolvendo os sistemas dentro desses equipamentos. A Petrobras tinha esses equipamentos, eram os primeiros equipamentos de desenho, de CAD, só que precisavam ser customizados, ajustados, eles vinham com recursos básicos, então todo o desenvolvimento interno foi feito pela universidade. Depois, em 95, a gente adquiriu o primeiro capacete de realidade virtual,
E 2 anos depois, né, a partir dessas pesquisas, desses desenvolvimentos, vendo as demandas reais da própria Petrobras, no caso, naquela época, a gente criou um grupo de realidade virtual, esse GRVA, que existe até hoje, foi criado para concentrar as pessoas que tinham interesse, né, e desenvolver uma linha de pesquisa por aí. Então esse era um capacete antigo, vocês podem ver que eram só visorzinhos, esses visorzinhos parecia que estava se olhando por 2 tubos, daqueles tubinhos de papel higiênico, a resolução era baixíssima, mas já mostrava os primeiros passos. Em 2000 nós compramos um melhor, o primeiro era 320 por 240 pixels em cada olho, aqui a gente já passa por 1024 pixels, só que interessante, isso em 2000, né, já se trabalhava dentro do laboratório desenvolvendo e aplicando tecnologia. E só em 2013 essa tecnologia virou pública, né, para o consumidor caseiro. As pessoas começaram as pessoas comuns do mercado de consumo começou a ter acesso a essa tecnologia que chegou e agora está disponível para todo mundo em vários games e várias aplicações, não só de entretenimento, mas aplicações sérias também. Então, né, a gente vê lá de 2000 ou de 95, a gente estava com uma boa frente pesquisando, desenvolvendo nisso. Em 2015 chegou o HTC Vive também, nós temos 4 desses no laboratório hoje. Outro caso marcante também, nessas coisas de tecnologia, esse dispositivo aqui, o Micro Optical, a gente adquiriu em 2003 para fazer realidade aumentada, tá? Em 2003, onde a gente podia andar e visualizar com esse dispositivo. Interessante que o Google lançou algo bastante semelhante em 2013. E isso é um produto comercial, só que não tinha a divulgação e o marketing que o Google, né, utilizou. Em 2013, popularizou e a gente viu isso por todos os lugares. Parecem interessantes. Em 2015, a gente adquiriu um que era da Epson, para aplicações de realidade aumentada também, mas estereoscópico. Então a gente conseguia ver as coisas em volume e projetar nos 2 olhos, e não apenas em um olho, para aplicações mais aprimoradas de realidade aumentada. E a gente tem esse e mais uns novos, em 2019, uma versão muito melhorada, com resoluções e qualidade visual superior, e já com câmeras embutidas, né, no sistema, trabalhando isolado sem fio, então já se pode fazer muitas outras coisas, e deixa as mãos livres para se trabalhar. Eu vou voltar um pouquinho na história aqui, né? Por exemplo, em 2003, a gente já usava esse tipo de dispositivo também. Vocês veem que é a abordagem de engenharia, né? De dar utilizações para dispositivos que existem. As pessoas não estavam acostumadas, não sabiam que tablets estavam disponíveis no mercado. E esse é um tablet feito pela HP. Então a gente podia destacar aquele teclado e ele ficava um tablet que podia ser acionado com uma canetinha, com tudo ali para usar. Então esse era o tipo de aplicação na época. Ele não tinha câmera webcam, então precisava se botar uma webcam, por isso que vocês veem esses fios aí. Botava uma webcam plugada nele para poder fazer os dispositivos. Em 2003, realidade aumentada já funcionando. Depois a gente passou por um outro tablet, em 2006, que também se usou, aí já era um Fujitsu, também, sempre aprimorando os recursos. E só para lembrar que isso em 2006, o iPhone, que foi o grande sucesso, onde se descobriu, né, que pode-se fazer tudo, touch, deslizar, câmera, em 2007. E o iPad, que foi o grande sucesso, onde a maioria das pessoas, né, acha que a geração dos tablets iniciou em 2010. Ela é bem anterior, mas mostra que a gente vem trazendo, e várias dessas tecnologias que se trabalhou chegou realmente ao consumidor, popularizou, né? Então, um caso de popularização de tecnologia, e trouxe vantagens, né? Porque aqui já tinha GPS, já tinha câmera embutido, que facilitava bastante. Aqui, por exemplo, em 2004, quando nós estávamos fazendo os projetos reais, né? A gente acompanhava a construção do próprio prédio do laboratório,
todos os dispositivos tinham que ser plugados no tablet, né? Aqui você tem uma câmera, um GPS, vários sensores, tudo eram dispositivos externos plugados, e aí ficava... já era um tablet, mas bem rudimentar. Quando chegou a era do iPad e dos tablets em geral, as coisas ficaram muito mais fáceis, mas a tecnologia, né, ela aprimorou, mas as bases são as mesmas. Por exemplo, quando a gente estava, na época, em 2004, da construção do prédio, eu estava no início da construção estrutural do laboratório, a gente já tinha aplicações reais de realidade aumentada. Esses aqui são exemplos de um projeto que a gente fez com o SEMPES também, né, usando realidade aumentada móvel, né, sem os fios, computador, um óculos na cabeça aqui do GPS, precisava ser um dispositivo adicional, né, e aí vários dispositivos foram criados para se ter computação móvel, né, dentro da obra, acompanhar o desenvolvimento, verificar o projeto, as plantas, instalações e coisas desse tipo. Então a gente tinha algumas alternativas, um tablet, um dispositivo com visor e só um sensor na mão, e aqui ele com um óculos e uma câmera. Então eram diversos níveis que a gente aplicava em situações reais, mas de desenvolvimento e avaliação de tecnologia. Aqui uma aplicação também, onde a gente usava remotamente uma câmera controlada, aquela câmera que eu mostrei nas fotos anteriores aqui, né? É um dispositivo, uma câmera e um sistema de posicionamento. Conforme o usuário mexe a cabeça, a câmera se desloca à distância, então em um ambiente ele consegue acompanhar, e no cantinho vocês veem no detalhe a sobreposição dos modelos tridimensionais sobre a imagem. Então era tudo já casado, né, alinhado nessa época. A gente... né, aqui outro tipo de tecnologia também que se usou naquela época, em 2005, era sistemas de telepresença baseado em captura de 360 graus. Né? Hoje a gente vê as filmadoras já capturando, né? A gente tem GoPro 360, a gente tem vários dispositivos, várias câmeras que filmam em 360. Nessa época a gente estava desenvolvendo a partir de lentes especiais e coisas, capturava e transmitia a imagem de forma redonda e chegava e era ampliada. Então, numa reunião, por exemplo, a gente conseguia capturar todas as pessoas ao mesmo tempo que estavam sentados em volta da mesa. Então, isso aí, aqui são alguns dos dispositivos, né? Uma transmitir estéreo, motorizado, um sistema de posicionamento de alta precisão, e assim foi indo. Em 2004, nós montamos nossa primeira cave, uma cave caseira de baixo custo, usando projetores comuns, telas comuns, estruturas de alumínio que a gente mesmo desenvolveu, montou e criou software para utilizar essa. A cave que hoje está instalada no laboratório é uma cave de primeira linha, assim, com características muito superiores, não só em qualidade pelo tempo, né, porque ela é mais nova, mas também com acabamento. É um produto de prateleira, a gente trabalha na questão do software dela. Aqui também a gente testou, era uma luva que permitia sentir, né, tem a luva que detecta os movimentos, e por fora, esse exoesqueleto, ele permite sentir a pressão, a textura, a consistência de objetos virtuais. No caso, a gente usou, por exemplo, para testes para verificar se ela seria uma alternativa para controlar um manipulador de um robô submarino ao invés de um joystick. Realmente, durante os testes, a gente verificou que ela seria e daria uma resposta muito superior, mas ela não tinha durabilidade para aguentar o ambiente de trabalho numa offshore. Então não foi adequado, e por isso, né, fazendo os testes em laboratório é muito melhor do que fazer os testes na prática, com uma redução de custos significativa. Outra área que a gente desenvolveu bastante foi a simulação de dispositivos para treinamento, né, dispositivos físicos, réplicas de cabines, nesse caso aqui cabines de guindaste, com diferentes configurações de visualização, onde se tinha a simulação de operações de guindastes, de diversos tipos de guindastes, né?
Esse mesmo software tinha, como aqui vocês veem, outra configuração, onde se projeta nas telas, similar a uma cave, e a base, ela tem uma base móvel que pode se mover, que lembra aqueles simuladores de aviação. Aqui uma série de guindastes e dispositivos que foram desenvolvidos nesses anos aí. Aqui os simuladores sendo usados em treinamento real de operadores de guindastes portuários. Aqui um outro simulador de guindaste que foi desenvolvido para a Vale. Aqui são telas de 60 polegadas, são 6 telas nas laterais e uma no chão, e o equipamento simulava este guindaste verdadeiro. Aqui uma parceria que a gente fez com a Universidade de Gênova, na Itália, onde a gente desenvolveu esta parte do simulador, a parte física, e fez a consultoria para o sistema de projeção. E eles construíram num container e instalaram no porto de Gênova. Aqui também uma outra experiência de simulação, foi o primeiro simulador desenvolvido no Brasil, um simulador para aviões regionais, que não tinha aqui. Esses guindastes também foram os primeiros desenvolvidos no Brasil. Esse, mais recentemente, é um simulador de ROV, de operações submarinas, que tinham características específicas que os produtos comerciais não atendiam, então por isso que a gente fez, porque esses já existiam produtos comerciais equivalentes aqui, mas houve uma demanda de uma empresa por alguns recursos que os produtos comerciais não atendiam. Aqui a realidade aumentada já mais recente, usando tablets. Nesse caso aqui a gente estava usando o tablet para ver onde instalar aquele domo gigante, escolhendo o melhor local, visualizando através do tablet onde seria instalado a melhor posição. As peças do domo estão até aqui no chão ainda, então a gente virtualmente conseguia. Aqui a gente já está usando sem os marcadores tradicionais, um tablet também, Samsung comum, a gente consegue usar para reconhecer e obter as informações. Aqui um outro exemplo de montagem, também para o reconhecimento de geometrias, não só objetos, mas as geometrias, por exemplo, dentro de um pátio de construção dessas conexões, tem um monte lá e às vezes fica muito difícil de reconhecer qual é qual, porque elas são diferentes, mas às vezes com pequenas variações. Então um sistema desse ajuda a reconhecer e localizar rapidamente. Outras aplicações, também reconhecer dentro da planta qual é o tipo de dispositivo, também o tipo de tubulação, e a gente fez outras aplicações também nesse período aí, utilizando essas tecnologias na construção de hidrelétricas, não só na área de petróleo, mas que são plantas industriais, com milhares de painéis que precisam ser verificados, ser instalados, acompanhados. Então, com isso, o sistema era usado, inclusive, para identificar e reconhecer os painéis e puxar todas as plantas e documentação associadas. Então, a gente conseguiria ver. Nesse caso aí, por exemplo, o sistema, tradicionalmente, o sistema de verificação demorava em torno de uma semana, porque a sede era aqui no Rio e a refinaria, a hidrelétrica estava sendo construída em Rondônia, a 150 quilômetros de Porto Velho, então demorava uma semana para se tirar um relatório do andamento disso. Com o sistema instalado e com a ajuda dessas plantas, que estavam sempre atualizadas automaticamente, se fazia em um período, ou uma manhã ou uma tarde, os relatórios estavam atualizados. Todo o acompanhamento do andamento da obra podia ser feito à distância, então esse tipo de coisa, toda essa tecnologia integrada estava sendo usada. Também, por conta da realidade aumentada, que eu preciso saber onde cada dispositivo está, a gente começou a trabalhar com diversos sistemas de posicionamento e sistemas de rastreamento. E aí, as aplicações, o conhecimento, o know-how e o estudo disso abriu outras possibilidades para a gente poder rastrear em tempo real e localizar dispositivos, não só como frotas, mas também equipamentos, diversos dispositivos, equipamentos como, por exemplo, rastrear onde estão os aparelhos de solda num estaleiro
e se eles estão calibrados, quantas vezes foram usados, então se conseguiria, para um sistema de gestão, usar isso. Mas vamos lá. Isso aí mostra a história, e por que eu quis mostrar a história? Por duas razões. Uma, que fica claro que a gente tem que pensar sempre antes do que as coisas vão acontecer. Não adianta a gente trabalhar só com, né, principalmente na nossa área de pesquisa, trabalhar só com o que está acontecendo no momento. A gente vai falar um pouquinho, nessa próxima parte da apresentação, sobre né, o que tem de interessante, o que a gente deve estar ligado em tecnologia 2020, 2021, mas tem que pensar, por exemplo, quem está entrando, os estudantes que vão se dedicar a fazer uma tese, seja de mestrado e doutorado, ele não pode pensar exclusivamente no que está acontecendo no momento, porque a hora que ele começar, até ele terminar, já virou obsoleto ou alguém já fez. Então, é um exercício, né, de pensar o futuro. Seja um futuro breve ou um futuro mais distante, mas sempre pensar o futuro. Porque quando acabar, o teu sistema vai ter que estar em dia e não ultrapassado. Ou a tua solução, seja ela qual for. Vamos falar um pouquinho, então, sobre algumas visões, né, do que tem aí de... eu compilei uma lista a partir de várias fontes, eu compilei uma lista de tecnologias, não exclusivamente de visualização, de realidade virtual, realidade aumentada, mas um conjunto de tecnologias que vão afetar, ou que já afetam e que a gente tem que estar ligado, que estão hoje em dia aqui atuando e que vão afetar o que vem pela frente. E, em consequência, afetar várias coisas, inclusive na visualização. Tá? No caso aqui, hoje está se falando muito, né, se fala em realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, quando mistura essas coisas todas, mas a gente pode simplificar esses vários nomes em, né, hoje está se começando a utilizar o termo computação espacial. Seria a união ou a mixagem de qualquer uma dessas tecnologias onde a gente usa realidade virtual, realidade aumentada, e é uma tecnologia que está aí, está no mercado, tá? Nem todos ainda usaram, mas todos podem usar. Eu não vou entrar nos pontos técnicos de cada uma delas, a gente deixa para... Tem uma disciplina, todos os alunos que estiverem interessados, tem disciplinas dentro a gente oferece disciplinas onde todos, independente do seu nível de conhecimento, seja em programação ou informática, conseguem desenvolver sistemas, seja de realidade aumentada, seja de realidade virtual, de forma prática, botando em prática e tendo uma experiência real. Porque a gente acredita que o importante é ter o conhecimento, mesmo que tu vai trabalhar numa gerência e indicar, né, conduzir, ter uma série de programadores para fazer o trabalho. Se tu tiver essa base prática e o conhecimento, vai saber muito melhor conduzir as atividades, esse conjunto até de gerência. Mas vamos adiante. Né? Realidade aumentada e virtual. Aqui só botei essa imagem mais para deixar mais claro, né? Assim, para quem não é da área, a realidade aumentada, a gente pega um ambiente real e adiciona um objeto virtual, como no caso aqui na direita, né? Eu posso usar um óculos, posso usar um tablet, um celular, algum dispositivo que me permita sobrepor à imagem real um objeto virtual. E no caso da realidade virtual, a gente tem um óculos, a pessoa fica desligada da realidade. E todas as informações passam a ser virtuais ou com algumas inserções. Mas a pessoa o que ela vê sempre passa pelo computador antes de ser visto, mesmo pode ser até uma câmera. Mas vamos lá. Outra coisa que também está aí em voga, que a gente já tem aplicações reais e práticas, são os ambientes, né, os espaços de trabalho imersivo. E qual a diferença disso para a parte de computação espacial? Não é a diferença é uma ampliação disso. Aqui agora a gente está falando em trabalhos colaborativos e até multissensoriais. Colaborativos é o seguinte, várias pessoas entram, cada um com seu capacete, ou cada um com seu tablet, e interagem
visualizam ou tiram informações, analisam uma simulação ao mesmo tempo em conjunto, sejam próximos ou remotamente. E também a parte multissensorial, quando começa a colocar sons, vibrações, vento, cheiros e etc., entra nessa parte dos espaços de trabalho imersivo. Outra coisa também, né, que fortaleceu e avançou também muito forte nesse período de pandemia, são os ambientes virtuais, né? Ambientes virtuais de reuniões, de encontro. Aqui a gente bota 2 exemplos, e aí a gente coloca não só os sistemas de videoconferência, mas sistemas interativos, como no exemplo aqui, o professor pode interagir, né, por detecção de gestos e movimento, com o conteúdo que está sendo passado aos alunos, por exemplo. Nesse outro exemplo aqui, ao invés de ser simplesmente uma transmissão de imagem, ele transmite um volume. Então, a pessoa mudando o ângulo de visão, o ponto de visão, ela consegue detectar as distâncias, o espaço. Então, tem uma experiência muito mais realista. Outra coisa que em vários pontos, em várias fontes falam também, é a democratização da inteligência artificial, né, começa a se aplicar em várias áreas, cada vez mais, e também a democratização dos sistemas de pouco ou nenhum codificação, quer dizer, sistemas que permitem programar sem digitar código, e sim através de instruções, comandos e etc. Mais uma coisa é a parte de Edge Computing. Edge Computing, em geral, a gente já está bastante acostumado, as pessoas já estão bastante acostumadas com a computação em nuvem, né? Por exemplo, quando se entra no Google Maps, todo aquele processamento para dizer o que está engarrafado, o que está livre, as distâncias, qual a melhor rota, são feitos na nuvem. Uma alternativa a isso, para principalmente os sistemas de inteligência artificial, é fazer uma parte do processamento localmente, com dispositivos de grande capacidade de processamento, mas de pequenas dimensões e baixo custo. Então, eu esqueci de pegar aqui, eu tinha pensado em mostrar para vocês. Então, nós temos, por exemplo, à disposição, pequenos dispositivos que são capazes de processar imagem localmente. Ou seja, é um dispositivo menor do que uma caixa de fósforo, e tem um processador, ele é uma TPU, né, ele é capaz de processar redes, e tem uma microcâmera. Então, por exemplo, esse dispositivo, ele pode, simplesmente ele, com uma bateria, mais nada, ele consegue analisar, reconhecer objetos, reconhecer pessoas, até, por exemplo, desbloquear uma porta, reconhecer um animal, um bicho, qualquer coisa que for posto ali, que em geral tu precisa de um computador grande. Então, toda a parte de geração da rede ou do processamento prévio é feito na nuvem, mas a parte do processamento é feito localmente. Por que isso? Diminui os custos de transmissão e gargalos de rede. Então, com pequenos dispositivos de baixo custo, consegue aumentar o processamento local e trazer só o resultado final do processamento. Seria mais ou menos o que acontece hoje com dispositivos como o Kinetics, né, que reconhece o gesto. Ao invés de mandar a imagem e mandar o volume, ele já manda o gesto indicando qual é. Ou como se a gente tivesse uma câmera, por exemplo, uma câmera de detecção de placas de carro, que vai abrir uma cancela, ao invés dele mandar a imagem para ser processada na nuvem, ele faz o reconhecimento da câmera e já manda o número da placa para o banco de dados. Então, tu reduz os processamentos e distribui os processamentos. É uma nova tecnologia que já está acontecendo e muita gente não está sabendo, mas isso vai afetar cada vez mais com essa redução de custos dos dispositivos. Então, isso se distribui. Desculpa. Outra parte é a internet do comportamento. A internet do comportamento
é uma extensão da internet das coisas. Tá? E a internet das coisas, acredito que a maioria já saiba o que é, mas vamos assim falar de uma forma bem rápida, breve. A internet das coisas trata de uma distribuição onde dispositivos estão ligados à internet. Uma série de dispositivos, seja qualquer. Uma geladeira, o teu carro, o teu celular já está, um relógio, todos os dispositivos, e podem ser controlados, e mandam sinais, e mandam informações. Então, dispositivos com sensores estão conectados à internet, fazem parte da internet das coisas. E a internet dos comportamentos seria já uma extensão da internet das coisas, onde já se trata das informações. Então, se eu tenho um termômetro em casa que está testando a temperatura, ele automaticamente já vai reagir pela entrada de pessoas, pelo aumento da temperatura, vai ligar um ar-condicionado ou não. Então, já começa a se tratar. As informações, como hoje já tem algumas coisas que fazem, a gente andando com o celular pela rua, né, o Google já vai pegando as informações e vai criando aqueles mapas de congestionamento, de trânsito e etc. Aqui uma informação também interessante, né, e por volta de 2025, metade da população estará traqueada digitalmente. Basicamente, quem tiver telefone, aqui no Brasil hoje nós já temos mais de 2 telefones por habitante, cadastrados, né, e ativos, segundo a Anatel. Então, até 2025, metade da população mundial vai ser completamente traqueada. Outra extensão é a internet, né, das coisas robóticas. E aí a gente fala, porque a internet das coisas não fala só para as coisas caseiras, mas nos elementos industriais também. Então, tudo isso passa a ser tratado e conversado, né? Também é uma extensão. E o que nos afeta? Nos afeta que isso está acontecendo, e nós precisamos estar por dentro disso. Outra coisa que já é uma realidade, já se fala há vários anos, né? Mas já temos casos reais em operação, ainda não é um produto comercial, mas ele já está. Várias universidades no mundo estão produzindo computadores quânticos, uma forma diferente de se processar. Aí pensa assim, o que isso nos afeta? Não nos afeta diretamente neste momento, mas afetar como as coisas processarão no futuro. Então nós temos que estar, como de novo, novos pesquisadores, continuando olhando para frente. A IBM já tem um protótipo em funcionamento e várias universidades já têm. A computação quântica muda completamente a forma de se fazer computação, forma de programar e o poder computacional. Então, uma coisa para os próximos anos, mas que já está acontecendo agora. Então, da mesma forma que nós lá no passado começamos a trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, com dispositivos que não tinham capacidade e que hoje estão no mercado de outra forma, a gente já tem que estar olhando para esse tipo de dispositivo que em pouquíssimos anos, muito menos anos do que já passaram, a gente vai estar tratando dessas coisas. Né? Hoje também já é uma realidade, inteligência artificial e machine learning em diversas áreas. O que nos afeta em termos de visualização e simulação. Os processos, eles são muito semelhantes, mas a performance mudou drasticamente. Hoje é possível, né, por exemplo, com processos de visão computacional, reconhecimento, na área de sísmica, por exemplo, detecção de feições, falhas, os processos ganharam muita velocidade e são facilitados. Então, hoje a gente consegue, por exemplo, numa câmera de segurança, identificar todos os tipos de objetos que estão passando, né? É possível e já está disponível para o público em comum. Então, a gente estava até fazendo uma demonstração agora há poucos dias. Nós pegamos a câmera do aeroporto Santos Dumont e conseguimos rastrear todas as embarcações que passavam ao fundo, sendo detectados automaticamente. Então, uma vez com isso, a gente pode até detectar navios entrando, saindo, ou até navios que estão passando escondidos.
ou com atitudes suspeitas. Isso está cada dia mais e afeta não só, né, todas as áreas, né? A gente vê, por exemplo, a parte de dispositivos onde se pode responder por voz. Aqui, de novo, a RVR, que está aparecendo nas mais diferentes situações e vai ajudar cada vez mais. Hoje, por exemplo, todo o celular é capaz de tirar medidas de uma casa e desenhar uma casa só através da sua câmera e os seus sensores, com aplicativos que estão disponíveis, alguns até de graça. Voltando a falar de internet das coisas. Né? Internet das coisas, então, pensamos nisso. Sensores e dispositivos. Né? Nossos carros têm dezenas de sensores por causa da injeção eletrônica, por causa de diversos elementos. Né? Na nossa casa nós já temos vários sensores, nosso celular tem vários sensores, e isso tudo cada vez vai aumentar. Sensores todos ligados e transmitindo, se comunicando entre si. Então aqui a gente tem uma projeção, né? Nós estamos aqui em 2021, e olha as projeções, como estão indo. Então, em 2026, a gente terá quantidade de dispositivos, né? Aqui é o volume do mercado hoje, mas pensem que todos os sensores, por exemplo, de fumaça, todos os sensores de detectores de fumaça que têm instalado nas casas, que têm instalado nos laboratórios, que têm instalado nos prédios comerciais e industriais, todos os sensores de presença, né, daqui para frente vão passar cada vez mais a serem tratados sem fio. Por que instalar um eletroduto, por que instalar uma série de fios para se conectar, se todos eles podem transmitir, ter baterias que duram 3 a 5 anos, e que informam quando está na hora de trocar a bateria, e se eles estão operacionais. Um sistema de inspeção em uma planta industrial só para verificar se os sensores de fumaça estão funcionando, é um processo caríssimo e que demora muito. Quando a gente passa para isso, a gente já consegue perceber os ganhos que tem nesse tipo de coisa. Uma outra tecnologia que está aí e que já é uma realidade, que vai impactar com certeza, uma realidade hoje que vai impactar fortemente, é a tecnologia de blockchain. Blockchain, assim, para a gente, muita gente já sabe o que é, né? Mas para quem não sabe, a gente poderia dizer que é uma forma de certificação digital, né? De forma bonita, seria descentralizada, mas eu diria o seguinte, todos nós estamos acostumados a fazer uma autenticação no cartório. Quem faz a autenticação é o cartório, nós pagamos por isso. Imagine que possam existir milhares de freelancers de cartórios que não precisam ir lá. E esses freelancers, eles fazem, só que existe uma tecnologia que permite garantir a segurança e certificar todos os tipos de contratos. Então, na área industrial, na área de petróleo, já está sendo aplicado, né? O blockchain é a base, ele é um sistema de criptografia e de segurança que garante que contratos que são registrados com essa tecnologia não sejam adulterados. Não há forma de ser adulterado. Então, imagine na parte de smart, né, de contratos em geral. Acompanhamento, auditorias, tudo passa por isso de uma forma também disponível na internet e sem ser centralizado, não depende de uma certificadora, de um cartório específico, e sim uma coisa distribuída. E isso nos leva à parte, né, já que ele é tão bom para isso, o dinheiro digital também pode ser certificado através dessa tecnologia, e aí que vem a história do Bitcoin. Então, as fintechs, elas estão demonstrando que pode. A gente já está acostumado a usar dinheiro digital, né? Cartão, a maior parte do nosso dinheiro nem vira dinheiro, né? Nossos recursos, ele é um dinheiro virtual, que é
passado para nós de forma digital e nós passamos adiante, quando compramos uma coisa, de forma digital. Vai ser a troca de uma moeda governamental por uma outra moeda, mas a base disso é que permite esse tipo de certificação, é o blockchain, que garante impede que as coisas sejam adulteradas. Mas vamos adiante. Isso é uma tecnologia que está se falando bastante hoje e vai impactar tudo. Outra coisa que já está disponível e cada vez mais, né? A gente já tem os assistentes de comando por voz, como o Alexa, o Google, onde a gente consegue conversar, fazer perguntas e, inclusive, dar comandos, né? Controla, ligar a TV, mudar canal, ligar ar-condicionado, fechar tudo. E isso vai passar a ser uma forma tradicional, cada vez mais. O mercado vai subindo de forma muito agressiva, porque os sistemas estão cada vez mais confiáveis, funcionando de forma mais eficiente, e vão começar a poder ser, ao invés de se digitar uma série de comandos, a gente vai falar os comandos, e o sistema vai conseguir interpretar, mesmo falando diversas formas diferentes ou com sotaques diferentes. Isso já é uma realidade e vai ser cada vez mais aplicado na área industrial. Hiperautomação é uma outra área, né? A gente já tem automação industrial e já está se adicionando, né? Essa é a linha da indústria 4.0, que já está se adicionando os sensores, né? Quando se junta os sensores na automação, a gente tem o caminho da indústria 4.0 para a automação, e a hiperautomação é onde começa a tratar isso tudo integrado também. Então, isso já está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, nós já temos uma planta da Coca-Cola que foi construída em Xerém, totalmente com os padrões da indústria 4.0. Então, ela consegue fazer simulações, ela tem um digital twin, ela consegue fazer simulações, ela consegue alterar a linha de produção muito rapidamente, trocar de um tipo de vazamento para outro, um tipo de produto para outro, de uma forma muito rápida, toda a linha de produção e não só a linha de produção, como também de suprimento. Outra tecnologia que está aí, batendo a porta, e que também vai trazer grandes modificações é o 5G. Né? Porque 5G todo mundo fala, mas quais as grandes vantagens, né? De 10 a 100 vezes mais rápido do que o que a gente está acostumado hoje. Tá? Isso é muita coisa, e tem que ser para acompanhar esses milhões e milhões de sensores que estão entrando, né? Então, uma estimativa que entre 2023 e 2024 a gente tenha mais de 1 bilhão de conexões de 5G. Tanta conexão, uma outra coisa que vai começar a ser trabalhado e muito, com o auxílio da inteligência artificial, é a segurança cibernética, que vai começar a ser... Hoje, a maior parte dos sistemas de segurança, eles usam sistemas determinísticos, né? Sistemas baseados em regras, em coisas que já foram detectadas, que são programadas, que são alimentadas. Os sistemas mais recentes, eles já estão analisando e descobrindo brechas e antecipando para melhorar a segurança cibernética. E também a gente vai estar envolvido nisso. E distribuição, nuvens distribuídas, né? A gente já está acostumado a usar as nuvens. Ninguém sabe, né? Na maioria dos casos, quem tem Gmail, né, principalmente, não sabe onde está o seu e-mail. Está nas nuvens. Qualquer coisa. Google Drive, Microsoft, né, OneDrive, ninguém sabe onde está nas nuvens. O conceito agora é que as próprias nuvens vão ser distribuídas. Então, as nuvens vão ser por regiões, nuvens privadas, nuvens públicas e associado também a parte de edge computing. Então, isso começa a ficar mais complexo. Não nos afeta diretamente os usuários finais, ou as pessoas que estão fazendo a engenharia, trabalhando nas áreas, por exemplo, de petróleo, no caso de vocês, mas vai afetar as formas, vai facilitar as formas como as coisas são feitas. A gente vai poder usar isso cada vez com mais facilidade. Então, obstáculos que nós temos hoje em várias das nossas atividades que dependem de computação e nas nuvens,
estão começando a ser cada vez mais facilitados, e isso de forma crescente. Tá? E aí, ok, falamos de hoje, como sempre, né, como eu mostrei lá no início, essa apresentação se baseou nisso, da ideia da gente pensar o futuro. Eu trouxe aqui uma lista de tecnologias definida por um grupo de 800 especialistas que participaram do Fórum Econômico Mundial. Então, tecnologias que devem estar em grande voga até 2030. E nessa lista a gente tem coisas, né, baseadas em coisas que são conhecidas, mas algumas expectativas, né? Para esse ano, o pessoal já espera que, por exemplo, essa parte de robôs, né, uma das áreas é a parte de robótica, cada vez utilizando mais robôs. E quando a gente fala robôs físicos mesmo. Então a gente vai começar a ter os robôs farmacêuticos, né, que vão poder receitar, que vão poder receber fazer as dosagens, e isso lá na farmácia. Isso é uma expectativa para entrar no sistema esse ano. Até 2022, estima-se, né, os estudos, os projetos do próprio fórum indicam que nós teremos 1 trilhão de sensores conectados à internet, né? Internet das coisas, com 1 trilhão de coisas até o ano que vem. 1 trilhão de coisas mandando dado, recebendo informações e às vezes processando, né? Pode ser basicamente um termômetro ou um GPS, mas pode ser também um dispositivo que recebe um comando e opera alguma coisa, como ligar uma lâmpada, ou até coisas bem mais complexas, como válvulas e coisas mais, né, numa planta industrial. Já existem vários estudos, existem vários trabalhos e algumas aplicações, mas para 2024 já espera-se ter produtos comerciais que permitam imprimir órgãos, alguns dos órgãos a partir de impressoras 3D. Né? Já existem alguns trabalhos, já são usados em reposição de algumas partes de ossos, de fêmur, de coisas assim, mas isso vai avançar e nós vamos ter produtos comerciais. A expectativa desse conjunto de especialistas do fórum, isso foi cerca de 80% deles, apontam que até 2024 a internet vai ser considerado um direito básico do ser humano, né? Dado o impacto disso em todas as áreas. Para 2024 também já espera-se que teremos disponíveis, né, os primeiros casos de implantes de telefones. Então já tem alguns estudos, já tem alguns protótipos em laboratórios, que são pequenos dispositivos, pequenos chips, por exemplo, que vão ser postos embaixo da pele, na mão, aí o equipamento fica no bolso, tu pode botar, e aí se aproxima e fala, outros que tu vai botar atrás da orelha, implantado embaixo da pele, e aí com isso tu consegue transmitir, receber informações de conexão automática, mandar comandos de voz. Então, em 2024, a gente já deve ter a expectativa isso. É bastante espantoso, mas dados aos estudos que já tem e os vários testes e experimentos de laboratório, parece realmente que isso vai ser uma realidade. Outra expectativa apontado pelo crescente aumento dos carros autônomos é que em 2026 a gente deve ter mais carros de compartilhamento, né? Aí no caso o efeito Uber também. A gente deve ter mais carros de compartilhamento do que carros próprios, né? As pessoas vão cada vez mais deixar de ter carros próprios, principalmente nas grandes cidades, e aí essa é uma expectativa. Em 2026, outra expectativa bastante curiosa e interessante, que também considero plausível, é que se terá, com o avanço da inteligência artificial do jeito que ela está indo, participará, né, teremos máquinas de inteligência artificial participando de conselhos de diretoria de empresas. Então, máquinas que podem ser consultadas
a todo momento e aconselhar decisões. Né? Estamos indo para isso. Aqui, só para dar uma demonstração, né, para a gente ter uma ideia de como as coisas vão e cada vez vão mais rápido, são os tempos, né, as taxas de adoção das tecnologias. Então, aqui embaixo, por exemplo, a lâmpada elétrica, né, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso aqui foi feito pelo Wall Street Journal e considerou adotado por 25% da população americana. Quer dizer, um quarto da população americana demorou 40 e tantos anos, quase 50 anos, 45 anos, mais ou menos, para lâmpada elétrica ser adotada por um quarto da população. Demorou 35 anos, o telefone, o rádio em torno de 30, a TV demorou 26, 27 anos até um quarto da população adotar, os computadores foi menos, né? O celular demorou em torno de 12 anos, a internet demorou em 7 anos, né? E o celular, o computador, o telefone móvel e o smartphone demorou menos de 5 anos. Aqui a gente tem um outro cálculo que também mostra como a coisa está sendo cada vez mais rápida, então esses prazos estão se encurtando, até para a gente identificar o que a gente vai pesquisar e o que a gente vai desenvolver nas nossas teses, nos nossos estudos, porque, por exemplo, o telefone móvel demorou 12 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A internet demorou 7 anos, o Facebook 4 anos, o WeChat 1 ano e o Pokémon GO 19 dias. Então, claro, são casos bem emblemáticos, mas isso nos dá a ideia de que cada vez os tempos e os espaços, né, estão ficando mais curtos. Não é para desespero de ninguém, mas realmente, se a gente ficar pensando numa tecnologia que a gente viu o ano passado para desenvolver uma tese, é muito possível que ela esteja obsoleta quando se terminar o ano que vem. Então, o bom é estar sempre com uma visão mais à frente no período de pesquisa ou até na implantação. Futuro? Bom, vou mostrar um pouquinho de futuro, que talvez não seja tão futuro, mas só para voltar à situação de visualização, né? A gente via lá no Guerra nas Estrelas, né, projeções holográficas. Quando vem isso? Né? Holografias tipo essa do Homem de Ferro no cinema, né? Ou então esse aqui que era no... Esqueci o nome desse filme aqui. Acho que é o Avatar, se não me engano. Exatamente. Do Avatar, então tinha esses painéis, esses sistemas de projeção, e a gente vai, pô, que troço maravilhoso no futuro. Não necessariamente. Aqui nós temos 3 exemplos de projeções holográficas feitas hoje, e são coisas que, inclusive, a gente está estudando, né? Aqui também. Isso ainda não tem, a gente não tem ainda protótipos funcionais aqui no laboratório, mas são coisas que a gente está estudando bastante, que vê como um futuro. Nesse canto aqui, talvez vocês não estejam conseguindo ver muito bem, essa aqui foi uma demonstração feita no Japão, a gente vê pontos ao ar livre, foi uma demonstração feita ao ar livre, então no vídeo fica mais interessante. Isso se chama projeção por laser de plasma, ele está ao ar livre, não tem nenhuma preparação desse ambiente. O que acontece é que são pulsados, né, lasers muito rápidos, e que quando eles se colidem, eles geram o que é chamado de plasma, na verdade muda uma frequência de onda e cai para o espectro visível. E ele consegue desenhar volumes e objetos com altíssima velocidade, então a gente, com a nossa persistência da visão, consegue ver um objeto. Nesses casos aqui também, são projeções, né, com laser ou com partículas, existem outros experimentos aí, mas são coisas, esse aqui, por exemplo, é um produto comercial, né, esse aqui é um produto de laboratório, e esse é um laboratório, mas que teve um grande investimento para se transformar num produto comercial, para poder sair no espaço. Ainda são passos rudimentares, tipo aqueles nossos primeiros óculos lá do início, mas estão aí já demonstrando que aquele futuro está cada vez mais próximo. Outros exemplos,
que eu gosto de mostrar aqui, né, por exemplo, na Universidade de Michigan, desenvolveu uma lente de contato com visão noturna. Imagina que não precisa mais daqueles óculos, daqueles troços para botar nos militares, nos capacetes, é simplesmente uma lente de contato que tem esse tipo de visão mostrado aqui. Na Universidade de Wisconsin, eles desenvolveram uma lente de foco instantâneo. Então, ela está sempre com foco, né? E também eles fizeram uma lente que é 3 vezes o 20 por 20. O que é o 20 por 20? Para quem faz teste de visão, 20 por 20 é a definição de visão perfeita. Então, essa lente de contato, ela te classifica como 3 vezes a visão perfeita, ou seja, tu passa a ver 3 vezes melhor. Então, a capacidade de qualquer pessoa que tenha, né? Seria quase que a visão de águia aqui, o olho biônico. Essa lente já está em testes em animais e pessoas com alguma deficiência, mas ela é uma lentezinha pequena que é implantada cirurgicamente embaixo da córnea, e a pessoa passa a ter uma visão muito melhor. Então, são desenvolvimentos que estão aí, né? Essa da Universidade do Michigan é puramente militar, ela ainda não está disponível, e não sei se quando estará, mas são investimentos e pesquisas que estão mostrando para onde a gente vai. Isso vai mudar a nossa forma de trabalhar, o que vem para frente? Sim, em pouquíssimos anos. Tanto que uma coisa que já é uma realidade dessa questão das lentes é essa lente produzida pela Google, né? A Google investiu numa pequena empresa, que deixou de ser pequena, porque foi um investimento de $1 bilhão, isso em 2015, nós estamos em 2021, né? Essa lente, aliás, desculpa, essa aqui é da que dá display. Então, uma lente de contato, a gente não vai precisar mais de óculos de realidade virtual, nem óculos de realidade aumentada, né? Aqui são as patentes. Então, a Google comprou essa empresa por $1 bilhão com a patente que ela tem sobre um projetor na lente. A Google também já botou em 2014, já é um uso médico, aquela lente ali, ela tem um sensor de glicose e ela transmite por Wi-Fi para o relógio da pessoa o nível de glicose e ela sabe se está precisando tomar ou não a insulina. Então, a partir de uma lente. Eu penso, tem fio, bateria, ela se carrega como esses por indução, então ela não precisa ter fio para carregar o dispositivo. A Samsung também patenteou em 2014 uma lente que tem display e câmera. Então, imagine uma lente de contatos, que a gente vê nos filmes, está patenteado, e eles já têm toda a descrição detalhada de como funciona. Uma lente que pode tirar fotos, né, e ainda filmar, transmitir e mostrar exclusivamente na lente. E a Sony, em 2016, também fez. Como se controla isso? Em geral, todas elas partem do princípio de controle por piscadas e energia através de indução sem fio. Então, é o que temos aí de vista. Aqui mais uma informação sobre esse equipamento. Então, imagina, a gente vai passar de grandes equipamentos para pequenos equipamentos, em vez de para... é possível? Sim, tecnologia tem. Se vai se transformar, se vai ser uma adoção total das pessoas, a gente ainda não sabe, mas começa a entender as possibilidades, né? Em termos de negócios, tá? Sim, importante a gente falar aqui, essas informações aqui é para... O que isso tudo afeta, né? Na parte de gerenciamento de infraestrutura. Então, como é que tu vai adotar? Essas coisas vão estar mudando muito. Então, as pessoas vão ter que estar atualizadas, sabendo como essas coisas progridem, porque já que tudo troca muito rapidamente, a gente não está prestando atenção na obsolescência dos computadores, dos equipamentos, mas a gente percebe que cada vez mais rápido nós somos levados a trocar, por exemplo, o celular. Isso vai acontecer não só aí, mas exclusivamente com o celular, mas com diversos dispositivos. Então, nos negócios, seriam as partes dos data centers.
Outra coisa é a parte de segurança. As empresas vão ter que tomar cada vez mais cuidado, né? E os sistemas estão sendo trabalhados para isso, porque tudo está conectado. E a explosão de dados, né? Uma outra informação importante é que se a gente tem cada vez mais sensores gerando mais dados, né? Antes tu tinha uma régua no rio e o cara ia lá uma vez por dia, às vezes 2 vezes por dia, e anotava o nível do rio na régua. Depois começou a ter um leitor que ia gravando, e hoje nós temos um sensor que vai ficar transmitindo, e agora ficou muito mais fácil e barato de botar sensores em toda uma linha de um rio inteiro, mandando milhares de dados por segundo a todo momento. Então, o que a gente tem visto, né, isso já é um dado, não é uma estimativa, é um dado real hoje em dia, é que até numa outra palestra que eu dei, a palestra do ano passado, eu esboço mais como se chega a isso aqui, que mostrava que, por exemplo, as companhias, elas dobram a quantidade de dados a cada 18 meses. Então, imagina, a cada 18 meses, tu tem o dobro de dados. É como se dissesse que a cada 1 ano e meio, tu precisa de um cartão de memória com o dobro do tamanho para tu botar no teu celular, porque senão não vai caber tuas fotos, tuas mensagens do WhatsApp. E nas empresas é muito mais do que só um cartãozinho. Outra coisa que está se trabalhando, que é uma tecnologia assim, curiosa, que é a parte do anonimato, né? A gente já viu. As pessoas não percebem, mas se a gente pesquisar qualquer coisa na internet, isso até já perceberam, mas que já começa a aparecer um monte de propaganda. Mas não percebe, por exemplo, que está sendo rastreado, né? Toda vez que liga o GPS, liga o celular, aqueles mapinhas do Google Maps pegam a informação de onde tu andou, com que velocidade, que tipo de transporte está usando, que ele consegue perceber pelas velocidades. O padrão que está sendo usado. Então, outra coisa vai ser a criação, que já se discute, da criação de múltiplas internets, que vão ser as internets públicas e internets privadas, por causa das questões também de segurança, né? Além da intranet, vão ser as internets, né? Não confundir com as intranets. E no caso do Big Data, já que nós temos tantas informações, tantos dados, cada vez que a gente clica, a gente gera um dado, cada vez que a gente troca de uma página na web ou passa pelo site, a gente gera um dado, isso tudo é informação, e é por isso que a gente vê que certas empresas, elas não têm um produto e oferecem um serviço de graça, porque hoje o dado, né, tem muito valor. Né? Tem até esse termo que diz que dado é o novo óleo. Então, para a gente ter esse conjunto, né, tu tem que fazer uma interpretação e para poder tirar um significado dessas informações todas. Tá? E, por fim, as coisas estão mudando rapidamente. Tá? Então, tem formas de prever o futuro? Sim, tem formas de prever. Claro que se pode errar, e quanto mais longe vai, né, mas tem como se fazer projeções de diversas coisas. Algumas não vão avançar, outras vão encolher, vão morrer durante o caminho, mas a gente tem que prever. Essa é um trabalho, um exercício que eu comento para todos os alunos. Tá? E no final, a parte de visualização, voltando às origens, né, do trabalho aqui, essa parte de visualização, se tu tem um monte de dado, o que tu faz com um monte de dado, né? Usar visualização avançada para ter melhores insights, para ter melhor entendimento e extrair conhecimento. E, hoje em dia, a parte de Deep Learning e inteligência artificial ajuda a aprimorar essas visualizações, e muito, tá? Em vários aspectos. Então, pessoal, é isso. Tá? Essas tecnologias que foram comentadas aqui de forma bastante superficial, a gente costuma tratar, né, nas disciplinas que, apesar de ser disciplina de realidade virtual, disciplina de visualização científica ou de realidade aumentada, todos esses pontos, todos esses aspectos adicionais de mercado, de projeções, de prospecção, de
e também de botar a mão na massa e produzir para sentir como a coisa executa, a gente trabalha nessas disciplinas. Então, aqui eu fecho por agora e fico à disposição se alguém quiser comentar, fazer perguntas ou até criticar. Por favor, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Alexandre, vamos lá. Félix, vamos bater um papo aí. Obrigado aí pela apresentação, bem interessante. Transcende aí o escopo, mas foi legal. Eu não sei se assusta ou não. A minha ideia, eu às vezes até tenho esse problema, eu fico preocupado de assustar as pessoas, mas eu espero que não tenha não é essa a intenção realmente, entendeu? A intenção é mostrar que a gente está muito próximo disso. Parece que está longe, né? Parece que aquela coisa lá do Guerra nas Estrelas é uma coisa de outro mundo, mas ela está aqui. E vai muito rápido. Né? De repente, de uma hora para outra, isso já está implementado. E o que a gente propõe não é estudar os princípios tecnológicos, os fundamentos, os equacionamentos, mas sim entender a tecnologia e como a gente pode tirar proveito dela para melhorar os nossos processos. Né? Essa é uma visão de engenharia e não de informática, basicamente. Já tem alguém aqui que quer comentar, Vivian? Oi, bom dia. É mais uma pergunta sobre a tecnologia de realidade aumentada. Você mostrou realmente uma coisa que eu não estava lembrando, a parte da holografia, né? A holografia, ela é uma coisa diferente da realidade aumentada ou uma evolução? Porque na realidade aumentada, pelo que eu entendi, a gente precisa sempre de um dispositivo, né? Um celular, um tablet, ou um óculos, né? Para jogar aquele objeto virtual no ambiente real, né? Não sei se tem também questão de toque, se tem a questão da tecnologia de luva, mas na holografia não, é algo que brota, né? Isso é o seguinte, essa coisa assim, esses nomes, esses conceitos, né, eram muito mais fáceis no início, porque eu me lembro que lá no início das definições dizia realidade virtual, feita com um óculos, um capacete, era muito, muito claro essas coisas assim. Mas a gente começou a perceber, e de uns anos para cá começou a ficar confuso isso. Está falando, define claramente o que é essa linha de pesquisa hoje, porque começa a confundir, né? A realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista, aí tu começa assim, e se eu tiver um pouquinho, a minha realidade virtual, quando eu entro lá na cave, eu estou olhando para as paredes, não estou usando, né, uma câmera de vídeo, não estou usando um negócio, aquilo é realidade virtual ou realidade aumentada? Eu estou aumentando aquilo? Se entrar duas pessoas, eu tiver uma projeção sobre as outras. Então, isso está bem confuso, realmente. Por isso que agora estou começando a falar dessa questão de realidade mista, né? Os nomes estão se misturando. Então, assim, falando de holografia. Holografia é uma técnica de projeção. Basicamente isso. E o que a gente espera, né? A gente no laboratório tem umas pseudo-holografia, eu digo pseudo, porque ela é tridimensional de forma visual. Ela não te permite contornar e visualizar ela de todos os ângulos, mas de certos ângulos. Nesses últimos exemplos que eu mostrei de holografia, é uma projeção volumétrica real, entendeu? E tu não precisa de óculos nenhum. Então é um outro caso. Então são sistemas de projeção. Então a holografia pode ser usada como uma realidade aumentada? Sim. Se a gente olhar, por exemplo, teve um exemplo no Grammy, que fizeram uma projeção com o Michael Jackson, em que ele aparece e vem andando até o meio do palco, e depois umas pessoas passam por trás dele, outros passam pela frente. Tem um outro exemplo também da Madonna, num show com os gorilas, que são personagens, né, de desenho animado, e ela passa pela frente, daqui a pouco passa pelo trás, as pessoas não percebem, mas ali tem uma película de projeção desse tipo holográfico.
Então, esse tipo de interação, o que é aquilo? É uma realidade que está aumentada, mas sem nenhum dispositivo. Quem está na plateia assistindo está vendo uma realidade que não existe, né? Porque ela está aumentada, tem uns objetos virtuais sendo inseridos, e não está usando óculos, não está usando nenhum outro dispositivo. E o truque vem dessa coisa, passa pela frente, passa por trás, e a pessoa não enxerga aquela película. Entendeu? Então, essa questão dos conceitos, eu nem discutiria muito, porque isso está sempre em mutação, né? Eu brinco com os alunos que realidade virtual hoje usam para quase tudo, né? Que nem bairro bom. O bairro nobre sempre cresce mais do que o bairro vizinho, né? O cara constrói um prédio novo, o bairro sempre é o do bairro nobre, né? Sempre vai aumentando. E a realidade virtual estão sempre fazendo isso, às vezes inventam umas coisas. Na realidade aumentada, o que a gente espera é poder sobrepor as coisas que a gente vê. Então, por exemplo, se eu estou com um celular ou qualquer coisa que eu estou vendo, aponto para uma mesa, eu quero ver um vaso em cima da mesa, que ele é virtual, no exemplo que eu estava mostrando um móvel perto da parede, eu tenho que ter algumas formas de fazer de que o meu dispositivo, no meu celular, reconheça aquela posição, senão ele não sabe se está apontando para cima, para baixo, para o lado, né? Então, pode ser óptico, pode ser por um projetor, pode ser várias coisas. Entendeu? Então, em termos de conceito, eu não me preocupo muito. Mas todos esses exemplos aí, por exemplo, os alunos têm chance de testar, experimentar e brincar dentro de salas de aula. Não sei se já existe hoje em dia a questão também de movimentar o objeto assim com a mão ou não. Ou estou viajando, é coisa de filme. Sim. Por exemplo, tem um dispositivo Em geral, tem vários dispositivos, né? Hoje, assim, por exemplo, tem um dispositivo que detecta a mão, tá? A forma da mão. Então, se eu estiver olhando com um visor, ou mesmo com um celular, com a câmera ele detecta a minha mão, eu posso girar o objeto. Eu giro a mão, ele reconhece que está girando a mão. O óculos, por exemplo, da Microsoft, o HoloLens, ele já vem com esse dispositivo embutido e que reconhece as mãos. Então, eu posso usar as mãos para interações, inclusive puxar um negócio, empurrar outro, tá? Simplesmente porque ele processa a imagem e consegue reconhecer a mão, e aí a gente programa os gestos. Por exemplo, tem um que a gente fez que toda vez que eu viro a palma da mão para a câmera que está no óculos, ele abre um leque com um menu de opções para cada dedo. Aí eu toco com a outra mão nos dedos e ele ativa as opções. Mas isso é só criação, né? E nessas técnicas de reconhecimento. Então, pode ser uma câmera, a partir da câmera exclusivamente, ou algum dispositivo que escaneie, que detecte volumes, né? Entendeu? Então tem produtos comerciais. Então, hoje, o que a gente busca, em geral, nas soluções que a gente faz, é não ficar desenvolvendo o hardware. Porque qualquer hardware, tu tem um processo de desenvolvimento, né? Tu vai ter uma equipe, vamos dizer, vou fazer um dispositivo. É melhor selecionar e escolher um dispositivo comum, porque teve uma equipe muito grande, um investimento muito grande para fazer isso. E aí a gente faz a integração e define uma solução. Isso que a gente costuma fazer. Isso reduz em muitos tempos. Obrigada. Nada. Outra pergunta aqui, Raimar. Olá, Gerson. Parabéns pela sua apresentação. Tudo bem? Fiquei fascinado. E eu só queria dizer uma coisa. Olhando esse futuro que você projeta, eu me senti na Idade da Pedra. Porque é tanta coisa que vem aí pela frente, né? E hoje você, para mim... Quanto mais velho, mais na Idade da Pedra a gente está ficando, cara. Pois é, exatamente. Eu lembrei hoje de uma palestra do Nicolelli, e que eu achei fantástica, mas você já superou o Nicolelli, tá? Parabéns. Eu fico olhando essas coisas, né? Porque é essa coisa da gente pensar o futuro, né? Que eu sempre falo para os alunos. Pessoal, por exemplo, a gente sabe que os computadores vão duplicar a capacidade de processamento em 1 ano e meio.
Então, se eu estou fazendo um processamento hoje que demora 1 hora, daqui 1 ano e meio, vai demorar 30 minutos. Então, até eu terminar minha tese, uma coisa que está muito lenta já não está mais lenta. Então, eu posso castigar. Vamos pensar mais à frente. E eu realmente não me assusto, porque eu estou vendo o seguinte, todas essas coisas estão chegando cada vez mais fáceis, né? Eu me lembro a primeira vez que eu trabalhei com mapeamento, tinha que usar aqueles sistemas de GIS, que eram super complicados. Hoje, qualquer criança mexe no Google Maps e entende mapas, consegue achar caminhos. Então, isso está popularizando muito rápido e está ficando mais fácil. Então, eu não me assusto, eu fico pensando nas oportunidades de utilizar isso, tirar proveito dessas coisas, né? Você amplia a sua capacidade de imaginação e aí você... Eu estava conversando agora há pouco dia, eu me lembro, quando eu fiz minha tese de mestrado, né, no século passado, aí para criançada, a gente ia para a biblioteca procurar os artigos. Aí eu tinha que folhear, olhar o índice e ver, esse me interessa. Aí te separava. Então ficava uma semana dentro da biblioteca para selecionar alguns artigos. E aí tu depois ia para as referências, e aí tu achava uma referência interessante, e tu tinha que voltar para a biblioteca. E se não tivesse, tu tinha que pedir para a bibliotecária trazer de uma outra biblioteca, e demorava uns 15 dias. Então uma pesquisa bibliográfica era assim uma coisa absurda de tempo que se demorava. Hoje, a gente senta e faz pesquisas. Hoje o processo, ao invés de busca, é de seleção. Se a pessoa não fizer fazer uma boa seleção, a pesquisa dela fica uma bagunça, ela não consegue tirar. Agora, informação tem. Então tem muito material. Então eu brinco que é o momento de saber perguntar. Se não souber perguntar, só vai ter resposta ruim. Mas facilitou, a gente consegue, e as coisas vão cada vez ficando mais rápidas, né? Pois é. Então, mais algum comentário aí, Félix, Alexandre, plateia? Isabel falou que... Como é que é, Isabel? Que não assusta, mas preocupa. Acho que preocupa a gente que cada vez mais velho vai ser ultrapassado muito rápido. Eu me identifiquei com o Gerson falando do mestrado, é isso aí mesmo. Agora eu nem falar. Não, eu fico fazendo essas coisas, a gente vê como a gente passa a ser mais produtivo também, né? Os tempos foram avançando e a gente vai tendo mais. E uma coisa que eu cuido é para não ficar ansioso, porque é tanta informação que a gente não consegue processar todos, né? Tem que fazer uma seleção. Exatamente. E esses dispositivos que você fala cada vez mais rápido, quando você está usando aqui, por exemplo, nós estamos usando aqui, se você demora, em vez de entrar imediatamente no dispositivo, eu tenho uma resposta imediata, se demora 2, 3 segundos, já fica irritado, já está... uma coisa que você não levava meses para chegar numa resposta, você leva 3 Exatamente. segundos irritado. Mas, enfim... Então é isso, pessoal. Para os alunos ou as pessoas, né, eu falo isso. Eu gosto do Lance porque é um espaço que acolhe todos os títulos. A gente está acostumado a não ter só, vamos trabalhar só com os programadores, ou vamos trabalhar só com o pessoal de gestão. Ou pessoal... Não. Essa história que tem no Lance da gente trabalhar com diversos... Eu agora, por exemplo... que estou atuando também nessa parte da área de comunicação, eu sempre gostei de mexer com os artistas, né? Porque o que tem de interessante nisso? Os artistas nos trazem desafios, e os engenheiros nos trazem trabalhos. Porque os engenheiros normalmente já sabem onde vai chegar antes de começar, ele só tem que fazer e comprovar. Mas o artista, quando começa, não sabe o que vai dar. É muito comum. E isso, para mim, é um grande desafio. E a gente que gosta de desafios, né, traz. E essa junção dos lados, que a gente sempre fez no Lance, de juntar o pessoal de arte com o pessoal de ciências, né, das humanas, com ciências exatas, isso vai dando um mix que vai ajudando a balancear, vai humanizando mais a engenharia,
né? E trazendo mais tecnologia para os outros espaços também. Eu acho que é uma mistura muito boa que a gente tem no laboratório. Verdade, legal. Mais alguma questão aí? Não. Eu comando aí da aula, Alessandro. Pô, desculpa aí, cara. Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Eu não quis esticar demais. Né? O ano passado eu dei uma palestra que esticou muito. Esse ano eu fiquei mais curto e deixei para a gente poder debater um pouco mais e trouxe umas novidades. Eu gosto de fazer isso. O Luciano aqui mandou uma mensagem, já que já existe dispositivos comercialmente, sensores cerebrais. Até deu um site aqui no chat. Sim. Dá uma olhada aqui. Ó. Isso é muito bacana. É um assunto muito interessante, né? Quando você vê aqueles filmes de inteligência artificial, o cara, você fala, pô, esse troço aí não... Não, eu... Acho que era 6 anos atrás, hoje já é uma... Sim. Não, e a gente vê até nos nossos processos aqui, né? Isso vai ajudar a facilitar. Imagine todos esses dispositivos começando a ser posto, né? Por exemplo, nas obras, quando a gente começou a fazer a construção do próprio prédio aí do laboratório, a quantidade de plantas, ou na criação lá do SEMPS, quando fizeram a segunda parte do SEMPS lá, a expansão. A expansão eram 200 mil plantas, as plantas são continuamente atualizadas. Então, se tu tiver que sair com uma planta na mão, ao invés de ter um dispositivo onde isso é atualizado, tu tem certeza que todas essas informações vão estar sendo atualizadas, tu vai estar trabalhando com a última, sem precisar imprimir, sem precisar ir lá de novo e pegar. Isso dá um aumento de produtividade e solução com ferramentas que estão disponíveis, que não é uma ferramenta que tu vai tirar do laboratório. Eu digo que a gente tem uma linha que trabalha muito alinhado com as demandas reais e tem uma linha que tem que olhar para um futuro bem mais né, a fronteira da ciência. É isso que eu estou dizendo, que a gente brinca com essa coisa da holografia nesse nível, mesmo sabendo que isso é um dispositivo que vai ser né, a gente acredita que vai ser uma realidade, que vai estar disponível, mas hoje ela não é uma solução que a gente estude e pesquise para uma aplicação imediata. É uma coisa que a gente vai pensar, vai testar, e logo, logo vai ter, para quando isso começar a aparecer, a gente já tá sabendo e estando por dentro dessas coisas. E verificar se realmente tem interesse e viabilidade, né? Não adianta só ser o bonitinho, bacana. Uma das coisas que eu acho interessante nessas tecnologias é você tentar interagir ela com um objeto que você está tentando desenvolver e pesquisar e trazer produtividade. Então, você começa a ter visões, noções ou experiências que você vai, né, depois, naturalmente, selecionando para chegar numa aplicação do dia a dia. Né? Mas isso é assim mesmo, né, cara? Se a gente for falar de história no passado aqui, a gente vai lembrar dos cartões, então não adianta, cara, das válvulas e assim vai, né? O cérebro, né, eletrônico, que era chamado... Hoje você vê que o cérebro eletrônico, que a gente chamava de... que era questionado, que não era corrigido pelos professores, não é um cérebro, é um computador, você vê que já voltou, né, cara? Sensores cerebrais, chamar de cérebro, né? E pô, levava uma repressão, não é cérebro. E teve que realmente passar na 40 anos, realmente é um cérebro eletrônico, né? Um sensores eletrônicos cerebrais. Enfim. Por exemplo, agora a gente começa a ver que, assim, em pouquíssimo tempo, a gente consegue fazer coisa que era realmente impossível. E eu digo pouquíssimo tempo, né? Se a gente olhar só nesses exemplos aqui, hoje a gente roda qualquer coisa no celular. Todos esses tipos de simulações que a gente está vendo aqui. Tudo menos um telefone, né? Há 10 anos atrás, os celulares não conseguiam fazer nada disso, não tinham processadores 3D, não conseguia fazer uma visualização 3D. Né? Hoje tu consegue fazer. Então, a cada ano a gente tem uma expansão. E isso pode ser progressivo. Né? Se a gente começar a pensar, por exemplo, por isso que é interessante, até para um plano estratégico, a gente conhecer
essas prospecções de futuro, né, que é muito importante para um plano estratégico, sabendo que os teus dados, por exemplo, vão aumentar, duplicar em 18 meses, tu tem que fazer uma previsão. Se o teu alvo são 3 anos, 5 anos, 15 anos, tu tem que fazer uma previsão disso. Se a conexão e, por exemplo, os teus dispositivos vão passar a ser internet, tu vai ter que fazer uma previsão no teu planejamento estratégico para toda essa infraestrutura de radiofrequência, de comunicação. Se as tuas válvulas vão deixar de ser controladas manualmente, ser mecânicas, tu tem que fazer uma previsão e uma atualização na tua plataforma de alimentação e energia. Se todos os teus dispositivos vão se comunicar e vão ter controles, e toda essa informação vai estar correta, também vai ter que ter um processo de filtragem, porque vai ser muita informação para que uma pessoa consiga processar. Então, é mais informação, mais exatidão, mais precisão, mas também vai demandar, né, e isso naturalmente, sem sustos, vai demandar que as pessoas estejam preparadas e entendendo isso. Porque não vai bastar só chegar e dizer, eu vou processar os dados ou eu vou dar comandos. Toda uma simulação, que nem o caso da Coca-Cola, foi muito interessante, porque eles desistiram de atualizar uma planta já existente, eles preferiram construir uma planta nova para que tudo pudesse ser feito dessa forma. Então, eles podem simular toda a linha de produção no Digital Twin, verificar tudo e fazer a troca em quase que instantaneamente. De uma linha de produção, por exemplo, passar de garrafa para PET, de PET para latinha, trocar de um produto Coca-Cola para Fanta, para o que for, também rapidamente, já num sistema onde eles ajustam tudo remotamente. E o perfil do funcionário muda, né? Tu já não trata mais de um funcionário, o tipo de treinamento é um outro. Não tem mais aquele funcionário que ficava dirigindo e carregando coisas ou dirigindo uma empilhadeira, porque o sistema é todo robótico, que busca os pallets automaticamente no estoque e transfere para sistemas automáticos que são programados. Agora, quando um dá um problema, tu não tem mais aquele mecânico, tu vai precisar de um especialista de eletrônica. Então, é um outro perfil de profissional. Vai se dizer, mas sumiram alguns empregos, mas se criaram outros, e em geral mais especializado. E a gente também vai ter que se adaptar para esse perfil de profissional. As universidades vão ter que começar a gerar e criar esses novos perfis de profissionais, né, onde tenha um conhecimento geral dessas tecnologias, da integração das várias tecnologias e conhecimentos específicos de cada ponto para poder atuar. Então, é um papo, assim, uma discussão interessante, realmente na questão de planejamento. Porque se a gente não tomar conta disso, os processos, né, quem tomar conta vai ter um diferencial competitivo no mercado. E certamente a grande direção vai querer acompanhar esses diferenciais, porque isso tudo é produtividade e é dinheiro. Muito bem, pessoal. Mais alguma questão aí? Bom, eu acho que foi extremamente interessante, desperta muita curiosidade, faz a gente ficar pensando, pelo menos as pessoas mais velhas, né, Isabel? Acho que para os mais jovens é excitante e provocador. E a gente acompanhando a juventude, tem que acompanhar os novos aí para a gente poder estar atualizado sempre. A questão da universidade é sempre muito interessante, porque a gente está sempre o tempo todo sendo provocado pela juventude, né? E a gente não pode deixar de ficar atento e atualizado para responder eles. E nesse tema, então, as perguntas são muito interessantes. Gerson, muito obrigado aí pela sua apresentação, foi muito legal. Acho que tem uma pessoa aqui querendo falar antes da gente encerrar. Mariana. Eu queria falar com o professor Alexandre, que eu vi só o e-mail dele quando eu entrei na aula, e ele pediu para entrar 15 minutos mais cedo. Eu queria falar. A gente conversa depois que terminar.
A gente vai encerrar aqui o vídeo. Se não tiver mais nenhuma pergunta relativa ao seminário, depois a gente conversa aí sobre o trabalho. Obrigada, Gerson. Obrigado, pessoal. Bye, bye. Tchau. Obrigado de novo aí, Gerson. E se puder, me manda aí os slides para botar lá no... Ah, tá bom. Vou separar aqui e te envio, então. Ok. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço a todos. Cuidem-se. Abraço. Abraço para todos também. Estou indo. Abração. Tchau, tchau. Todos aí.